Olá, gente! Eu me chamo Luiz Fernando, faço parte do JM História e no vídeo de hoje a gente vai fazer um formato novo. O objetivo desse vídeo é pegar algumas notícias que circularam recentemente nos principais jornais e comentar a partir da perspectiva histórica. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um assunto que foi muito compartilhado e muito comentado nas últimas semanas, que é sobre justamente a eleição da Rua do Bom Jesus, que ficou em terceiro lugar como a rua mais bonita, e essa eleição foi retratada por uma revista americana. Meu objetivo nesse vídeo é apontar que, para além das questões arquitetônicas da rua e relacionadas à sinagoga, a Rua do Bom Jesus ela também ficou muito marcada pela escravidão, pela sua relação com o comércio de africanos, com o comércio de pessoas. E nesse vídeo eu vou tentar demonstrar como essa rua, como esse espaço, ele acabou sendo ressignificado e propositalmente se esqueceu essa memória da escravidão. É uma rua muito relacionada a esse contexto. E dentro desse processo de entendimento acerca da rua, eu também vou apontar um pouco como o Recife ele trabalha a sua memória sobre a escravidão. Então vem comigo e vamos conversar um pouco sobre essa questão. Nas últimas décadas, a historiografia ela vem tentando retomar e relembrar a memória acerca dos espaços das cidades brasileiras que tiveram relação com a escravidão, seja no tráfico de africanos ou no próprio convívio dessa população. Então, a historiografia vem buscando ressignificar esses espaços, quebrar alguns desses esquecimentos e trazer também contextos relacionados à história da África presente aqui no Brasil. Uma dessas iniciativas foi a montagem do inventário dos lugares de memória do tráfico atlântico de escravizados e da história dos africanos. Esse projeto ele foi coordenado pela Hebe Matos, Marta Abreu e o Milton Goran. Outra iniciativa esteve relacionada ao Porto Maravilha, comentando um pouco sobre o Cais do Valongo. Aqui em Pernambuco, a gente tem um trabalho que foi coordenado pela professora do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, a professora Isabel Guilhem. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem o site, que é um trabalho interessante que catalogou uma série de espaços não só do Recife, mas de Pernambuco, que tem uma relação direta com a história tanto do tráfico, da escravidão e a história de África. E por que eu estou comentando isso? Pernambuco, atualmente, através do Slave Voyage, que é um banco de dados alimentado por historiadores de todo o mundo, ocupa o quarto lugar como o maior porto de desembarque de africanos nas Américas. No Brasil, nós somos o terceiro, perdendo apenas para a Bahia e para o Rio de Janeiro. E por conta disso, nós temos uma história muito ligada ao tráfico, muito ligada ao comércio de gente. Em decorrência disso, o Recife, que é o meu foco de análise desse vídeo, é uma cidade ligada diretamente à memória da escravidão, à memória da história da África. E é uma cidade também construída com sangue e suor, e integrada a partir do cotidiano com a rotina da escravidão e com a rotina da chegada dessas pessoas vindas de África. Esse apagamento da memória torna-se preocupante porque não podemos pensar a história do Recife sem a presença das populações africanas e seus descendentes, sejam nas quituteiras que circulavam pela cidade vendendo seus doces, seja através dos nossos rios com os canoeiros que eram importantíssimos, ou as pessoas que iam buscar água potável para distribuir pela cidade, ou até mesmo no mercado de São José, onde você tinha pontos de venda muito relacionados a essa população que frequentava o bairro. E, inclusive, não podemos pensar o Recife do início do século XX sem a presença dos estivadores no porto da cidade, sem a presença dessa população negra. Então, também não podemos pensar até mesmo no nosso carnaval, no frevo, no maracatu, através dos reis e rainhas. É muito importante que a gente considere a riqueza da história de África relacionada à formação da cidade. E é por conta disso que é muito importante nós repensarmos esse papel e refletirmos acerca dessa temática. A partir disso, brevemente, eu só queria comentar algumas questões sobre a cidade do Recife. A cidade do Recife, ela era um dos principais pontos de chegada de navios e também de escoamento de algumas viagens longas, ou seja, você tinha um porto muito ligado
a alguns pontos do Atlântico, tanto do continente africano quanto da própria Europa. Com o passar dos séculos, uma das viagens mais curtas para se realizar era através do Recife. Então foi uma cidade muito moldada com relação a essa questão comercial e com relação também a esse próprio contato a partir do porto. E considerando o contexto de formação da nossa cidade, que inicialmente é uma cidade portuária, ligada ao comércio, mas a partir do processo de invasão holandesa e o próprio incêndio da cidade de Olinda, você tem um deslocamento muito grande de uma população que passa a movimentar e se ambientar pela cidade do Recife. E, consequentemente, com o processo de modernização, muito motivado pelo conde Maurício de Nassau, a cidade ela ganha algumas pontes, ela tem uma integração e acaba se expandindo. Dentro desse processo de expansão, a Rua do Bom Jesus, que anteriormente era a Rua dos Judeus e só passou a ser chamada como Rua do Bom Jesus a partir de 1870, era a principal via da cidade e um local de constante circulação de pessoas. Vale salientar que mesmo a gente não possuindo uma localização exata, foi através de um desenho feito pelo pintor Zacarias Wagner que você tem o registro, a partir do século XVII, do mercado de escravos que funcionava ali na Rua do Bom Jesus. E vale também acrescentar dois pontos em relação a essa discussão. O primeiro deles é que você tem, até 1831, a Rua do Bom Jesus, caracterizada como o principal ponto de compra e venda de africanos. Então podemos considerar a Rua do Bom Jesus como um espaço de muita longevidade, né? Se a gente pegar do século XVII até o século XIX, ou seja, você tem um período largo de comércio de pessoas nessa região e também um número grande, né? Uma circulação grande, considerando as conexões do Porto do Recife com a Costa da Mina, com o Porto de Luanda. A partir do momento em que foi sancionado o acordo com a Inglaterra, em 1831, a gente tem em registro pontos espalhados pela cidade, ou seja, o momento do tráfico acaba promovendo essa circulação maior do tráfico de pessoas. E até mesmo a própria chegada no porto, os grupos, os navegantes e os traficantes buscaram se expandir pela faixa litorânea do território pernambucano, acessando alguns portos naturais e tentando e adotando práticas, tentando também e se adaptando através das malhas do poder, buscando fugir da fiscalização e continuar trazendo africanos para o território pernambucano. Vale salientar também um tópico muito importante com relação aos espaços, não só da Rua do Bom Jesus, como alguns outros espaços do próprio bairro do Recife Antigo, é que a partir do século XX e nas décadas mais recentes, você tem todo um processo de descaracterização do nosso centro histórico e revitalização. Essa revitalização, essa modificação da cidade acabou promovendo uma certa retirada de uma série de populações que faziam parte desse espaço, que circulavam por esses espaços. O que você vê hoje no Recife Antigo é uma preocupação muito mais voltada à questão turística. Inclusive, em 1992, através de um projeto chamado Cores Vivas, você teve na Rua do Bom Jesus uma revitalização, a pintura de fachadas, a revitalização de alguns espaços dentro desse local, e isso fez com que provocasse o afastamento popular dessa região e, de certa forma, também retirou um pouco da vida própria desse local em um processo de padronização. Então, para além de comemorar e destacar um local de estética colonial, o objetivo é justamente a gente pensar em reutilizar esses espaços e repensar como esses espaços da cidade estão colocados, estão transpostos para a gente. E para finalizar o vídeo, eu pensei em destacar alguns locais que têm relação com a história dos escravizados, que têm relação com a história de África aqui da cidade do Recife. O primeiro local que eu destaco é justamente o Mercado de São José. Historicamente, a gente tem no Mercado de São José pontos de venda de algumas ervas. Nessa região você tinha também uma ligação muito forte com a capoeira, alguns terreiros ao redor. Então você tem o Mercado de São José, uma ligação muito forte com as religiões de matriz africana e também com o próprio cotidiano dessas pessoas que fizeram parte da vida urbana no
Recife. Outro lugar também é o próprio busto do Zumbi dos Palmares, em frente ao Pátio do Carmo, localizado próximo à Igreja do Carmo, padroeira do Recife. Apesar de não ser comprovado historicamente, foi nesse local que supostamente Zumbi dos Palmares teve a sua cabeça exposta. Outro ponto também muito marcante é a estátua de Solano Trindade, que faz parte do circuito de poesia do Recife. Ela se localiza no Pátio de São Pedro e nos últimos anos vem recebendo um evento que ficou conhecido como a Terça Negra. A Terça Negra é um movimento que ocorre toda terça-feira há alguns anos na cidade do Recife e foi desenvolvido a partir do movimento negro e em conjunto com algumas políticas governamentais. É nesse local em que você tem a apresentação de alguns grupos de maracatu, afroxé, samba reggae, entre outros. O outro local também é o Pátio do Terço, que é bastante emblemático com relação à cultura negra em Pernambuco. É nesse local, na segunda-feira de carnaval, em que se realiza a Noite dos Tambores Silenciosos, com o objetivo de celebrar a ancestralidade. Bom, esses locais que eu comentei têm uma relação muito forte, uma relação simbólica com a cultura negra pernambucana. Essa relação com a cultura negra pernambucana, ela não fica restrita apenas a esses locais. Outras regiões, outras ocupações e outras construções também têm um vínculo muito forte com essa cultura. Então é importante a gente observar e se atentar um pouco sobre os locais que a gente circula pela nossa cidade. Tentar perceber em algumas notícias como esse local é retratado, de que forma é narrado, o que se comenta sobre ele. E aí, por conta disso, a gente tem uma série de espaços na cidade do Recife que também podem ser comentados. Então é isso, pessoal. Eu encerro o vídeo por aqui. Comente um pouco da sua experiência sobre a cidade. Se você conhecer alguns desses locais, avalie o vídeo, curta, compartilhe, acompanhe outros conteúdos que foram publicados, as outras publicações, os outros vídeos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!